Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos novamente com o professor Sayed Mohammad Marandi, que também foi ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, Glenn. Muito pude conversar. Sim, eu ia perguntar, como estão as coisas aí? Mas imagino que deva ser, sim, bastante estressante no meio de uma guerra. Então você está em Teherã no momento, e parece que a natureza da guerra pode mudar. Ou seja, os Estados Unidos sugerem, mais ou menos, que vão entrar na guerra em breve. Mais uma vez, mantém aquele tom ambíguo de sempre, de que podem ou não podem. Mas dado que Israel está tendo dificuldades e suas defesas aéreas parecem estar se esgotando, parece muito provável que os Estados Unidos vão entrar na guerra. Acho que Trump suspendeu todas as pretensões de que essa não é uma guerra dos Estados Unidos. Quando ele diz que exigimos a rendição completa do Irã, isso realmente não condiz com a ideia de que essa é uma guerra de Israel. Então, como você está avaliando a situação em relação aos Estados Unidos assumirem um papel mais direto? Bem, a vida na maior parte do Irã está normal. No início desta guerra não provocada, esta guerra conjunta entre os Estados Unidos e Israel, o governo e a administração em Teherã permitiram que muitos funcionários públicos, a maioria deles, trabalhassem de casa para que pudessem deixar a cidade se achassem necessário. E por isso, Teherã ficou muito menos movimentada nos últimos dias. Por exemplo, aqui na Press TV, o prédio está vazio e eu tenho permissão para usá-lo, porque este é o único lugar onde a internet funciona bem o suficiente para que eu possa dar essas entrevistas. Mas a Press TV continua ativa. Eles estão em outro local, protegido. Press TV is still active. They are in a different place, a protected place, and they're employed. The structure in which the country is working. E a estrutura na qual o país está funcionando agora mudou, mas está operando. E o moral está alto, porque as pessoas se uniram. O Irã sempre foi um país unido, mas agora está muito mais unido do que antes. Isso é um ato aberto de agressão. Após o ataque, os europeus e os americanos apoiaram a agressão. Depois do ataque às instalações nucleares, que são regularmente monitoradas pela Agência Internacional de Energia Atômica, e da ameaça de contaminação radioativa, o Ocidente continuou apoiando a agressão. Então, para os iranianos comuns, isso é revoltante. E eu acho que isso provou um ponto para aqueles liberais iranianos que tendiam para o Ocidente, ou que achavam que o Ocidente, ou seja, os regimes ocidentais, o establishment político, poderia ser convencido que algumas coisas eram apenas mal entendidos. E se formos flexíveis, eles vão se comportar de maneira mais razoável. Acho que já ficou provado para eles que o establishment político no Ocidente é completamente irracional. Eles não têm limites, são genocidas, são assassinos. Mas, para a maior parte da população iraniana, era isso que eles esperavam. Vimos nos últimos 21 meses em Gaza o genocídio e os ataques genocidas no Líbano e como eles usam o ISIS e a Al-Qaeda na Síria. Para a maioria dos iranianos, isso só fortalece sua determinação, mas para muitos outros, uma minoria significativa, digamos assim, como posso dizer, isso fraturou a visão de mundo deles de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ouvi coisas semelhantes da Rússia antes, que durante a Guerra Fria, ninguém realmente acreditava nas próprias autoridades, as autoridades soviéticas, de que o Ocidente estava realmente planejando uma agressão contra eles. Mas agora eles acreditam, de fato. Então acho que o ponto que você está levantando também é que os países ocidentais, na minha opinião, jogaram fora grande parte de sua credibilidade e, como você sugere, a reação natural é mais unidade dentro do Irã. Qual seria a dissidência agora? Seria apoiar um ataque ao próprio país, fechar os olhos para o genocídio ou apoiar um ataque a reatores nucleares? Consigo imaginar porque isso seria algo capaz de unificar os iranianos.
Mas o que está acontecendo de fato no local? Porque recebemos algumas imagens, claro, nas redes sociais, e as redes de notícias têm sua própria interpretação. Mas é bastante óbvio que tanto o Irã quanto Israel estão se atacando fortemente com mísseis. Os israelenses agora impuseram limitações muito rigorosas. Eles não permitem que imagens vazem. Mas, novamente, há um limite para o que se pode fazer. Então, qual é a sua avaliação a partir de Teherã? O que está acontecendo first when he's due with you? Well, the Iranians are hitting the Israeli regime very hard. Bem, os iranianos estão atingindo o regime israelense com muita força. Temos que lembrar que os mísseis iranianos têm ogivas enormes, e o dano que eles causam é muito maior do que os mísseis do regime israelense ou os drones que eles usam. Os drones geralmente são pequenos, os mísseis têm uma ogiva maior, mas as ogivas dos mísseis iranianos são muito grandes, e o dano que causam é enorme. Os iranianos estão prendendo muitas pessoas. Obviamente, o regime israelense vem recrutando pessoas há muitos anos. Muitos deles são da comunidade de refugiados afegãos. Há milhões no Irã. Mas, claro, a maioria dos afegãos não tem nada a ver com isso. Mas isso só mostra que eles cortaram a fronteira. O Afeganistão está destruído, graças aos Estados Unidos e aos 47, 48 anos de destruição que eles trouxeram para o país. Algumas dessas pessoas estão desesperadas e pobres. E pessoas desesperadas, às vezes, fazem coisas muito vergonhosas. That's what people do, may sometimes do very disgraceful things. But many are being arrested. Afghans themselves are... Mas muitos estão sendo presos. Os próprios afegãos estão informando a polícia, e muitos são iranianos comuns que também estão envolvidos. Eles estão sendo presos e o público está muito ativo. Assim que alguém vê algo suspeito, vai e chama a polícia ou as agências de inteligência. Em cidades menores, a população vai e cerca bases militares, verifica o terreno e procura por dispositivos que possam ter sido plantados. Então, sabe, o povo se mobilizou para defender o país. Mas também, muitos dos drones vêm de fora. Vêm do Iraque, alguns da Síria e alguns dizem que também vêm da República do Azerbaijão. Não tenho certeza disso, não me surpreenderia. Mas de qualquer forma, as defesas aéreas do Irã, depois das primeiras horas, quando o Irã não estava preparado, aparentemente houve algum, como se chama em inglês. Eles conseguiram inicialmente atrapalhar as defesas aéreas por meio de guerra eletrônica e hackeando partes dos sistemas em diferentes áreas. By hacking part of the systems into different areas, but that was resolved after the first few hours of war. Mas isso foi resolvido após as primeiras horas de guerra. E os mísseis, claro, estão conseguindo passar. O Irã está tentando acabar com as capacidades de defesa aérea de Israel. Então eles estão realmente provocando os israelenses. No geral, acho que as coisas estão indo bem para o Irã e muito mal para o regime israelense. É por isso que Trump está sendo arrastado para isso agora. That's why Trump is now being dragged into this, and he's pushing for E ele está pressionando, ou está sendo pressionado, por um confronto direto com o Irã. Agora o segurança veio aqui e tossiu, dizendo que eu deveria encerrar isso, mas não se preocupe com isso. Você pode apagar esse pequeno trecho. Então, o que eu estava dizendo? Sim, eu acho que no geral a situação para o Irã está melhor. Aqueles comandantes que foram assassinados no primeiro dia, which não foi nenhum grande feito dos israelenses, muitos deles foram bombardeados em suas casas. E suas casas não são secretas. Eles são cidadãos no Irã. É como, sabe, alguém. Então eles bombardearam blocos inteiros de apartamentos, massacrando todos lá dentro, para matar algumas pessoas, massacrando mulheres e crianças. Foi isso que os israelenses fizeram. Eles também assassinaram um professor de IA no Irã. Assassinaram pessoas, bombardearam automóveis nas rodovias. Ontem mesmo, 2 famílias foram exterminadas. Em um dos carros havia uma mulher prestes a dar à luz. Ela estava grávida, de 8 meses e meio. É isso que os israelenses fazem. E muitos dos drones estão sendo abatidos. Como eu disse, muitas pessoas estão sendo presas. As defesas deles estão funcionando bem. Mas é claro, é guerra. E o regime israelense tem total apoio dos Estados Unidos, dos britânicos e do Ocidente para realizar esse ataque. Forças em nossa região, na Turquia, que são controladas pelos Estados Unidos, na Turquia,
no Catar, Omã, Bahrein, Emirados e outros lugares, eles também estão no Kuwait. Eles também estão sendo usados. Bem, os Estados Unidos têm bases, não sei se têm radares no Kuwait, mas todos estão sendo usados tanto para defesa, quanto para ajudar o regime israelense na defesa e no ataque. E claro, os americanos, os britânicos e outros estão ativamente tentando derrubar mísseis iranianos. Eles estão fazendo o trabalho pesado quando se trata das defesas de Israel. E claro, a Jordânia está permitindo que Israel e os americanos usem seu espaço aéreo. Então, basicamente é o Irã contra o Ocidente coletivo. E os regimes regionais estão basicamente no campo americano, seja Turquia, Catar, Emirados ou Arábia Saudita. Muitos deles provavelmente não querem estar no campo americano na situação atual, mas estão atrelados aos Estados Unidos. Eu também queria perguntar sobre os alvos do Irã, porque vi não apenas ataques aos depósitos de combustível em Haifa, mas também vi esta manhã que o mercado de ações israelense foi atingido. A prioridade é exercer pressão militar e também econômica. O que o Irã está buscando? Bem, o regime israelense, como eu disse, está atacando hospitais. Eles atingiram um hospital em Kermanshah. Eles atingiram o prédio do Crescente Vermelho em Teherã ontem. Então eles estão mirando civis. Eles estão mirando infraestrutura civil. E o Ocidente, claro, está completamente indiferente a tudo isso. Mas o que os iranianos querem fazer é atingir a economia e o exército deles. Os iranianos querem garantir que o regime israelense, se arrependa desta guerra e que aquelas pessoas influentes no regime, ricos e poderosos, sejam os que paguem o verdadeiro preço, para que eles forcem o regime e seus aliados no regime a acabar com isso. Mas o Irã está determinado a não apaziguar os Estados Unidos, nem o regime israelense. E eles estão determinados a garantir que os israelenses sejam derrotados neste ataque. Isso pode levar muito tempo. E claro, se os americanos se envolverem, esta será uma guerra muito mais mortal, mas terá enormes implicações para o mundo. A capacidade do Irã de atacar os Estados Unidos é muito maior do que sua capacidade de atacar o regime israelense. Para atacar o regime israelense, é preciso usar drones de longo alcance e mísseis de longo alcance. O Golfo Pérsico, se alguém olhar o mapa, não é muito largo. É bem comprido. E os iranianos controlam um dos lados dela. É por isso que se chama Golfo Pérsico. Então o Irã tem muitas bases subterrâneas de drones e mísseis ao longo do Golfo Pérsico e no interior do Irã. Eles vêm se preparando para um ataque dos Estados Unidos há mais de 2 décadas, especialmente desde a invasão do Iraque. Portanto, o Irã está muito mais preparado para se proteger contra os Estados Unidos e contra o regime israelense. O regime israelense é apenas um espetáculo secundário. Eles não são tão importantes. A ameaça são os Estados Unidos. Israel sem os Estados Unidos não é nada. Estamos vendo isso hoje. Mas os Estados Unidos têm suas bases em ditaduras familiares ricas em petróleo e gás ao longo do Golfo Pérsico. E o Irã tomará ações decisivas nos próximos dias. E isso, obviamente, vai levar a uma catástrofe na economia global. Vai causar uma catástrofe em todos os lugares. Ninguém ficará intocado. Acho que isso vai mudar a cara do mundo. A economia mundial será algo muito diferente do que é hoje. Talvez dezenas, se não centenas, de milhões de pessoas estarão em movimento. Acho que será muito pior do que a Grande Depressão do século passado, quando não houver petróleo e gás. Não é apenas o petróleo e o gás do Golfo Pérsico. Significa a Ásia Ocidental, o Cáucaso. Acho que isso vai chegar ao fim. Então espero que Trump não tome essa decisão estúpida. Ele é um tolo. Vemos como ele fala. Ele nem sequer fala como um chefe da máfia. Ele fala como um bandido. E bem, ele é um bandido.
Mas se você comparar a linguagem dele com a linguagem do Ayatollah iraniano Khamenei e ver como ele responde, você percebe a diferença total. O Ayatollah Khamenei fala de forma eloquente, educada, mas com grande firmeza. Trump fala como um gangster de algum bairro por aí. Então essa é a divisão, e eu não acredito que exista a menor chance de os americanos vencerem. Não acredito que o regime israelense vá vencer. Estes são dias dolorosos para os iranianos, mas nós vamos superar isso. These are painful days for Iranians, but we will see this through. That takes me nicely to, I guess, my next Isso me leva bem à minha próxima pergunta, que em grande parte você já respondeu. Ou seja, até que ponto o Irã está preparado para um ataque dos Estados Unidos? Porque você mencionou apenas alguns possíveis alvos. Mas eu estava me perguntando, qual a probabilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz? Não apenas para, imagino, interromper parte da atividade econômica, mas também para colocar grande parte do Golfo Pérsico quase em uma panela de pressão, com quaisquer navios americanos que restassem ali. Quais são os pensamentos por trás disso? E você acha que isso é provável caso os Estados Unidos ataquem? E só mais uma pergunta. Até onde o Irã poderia atingir alvos americanos? Seria possível, por exemplo, atacar a base militar na ilha de Diego Garcia? Até onde o Irã iria ou pode ir? How far would Iran go? Or can go? Well, Iran has capabilities that Bem, o Irã tem capacidades que ninguém conhece. E eu acho que os americanos e israelenses já chegaram à conclusão de que subestimaram o Irã. E isso mostra os limites da inteligência dos Dassuleis e de Israel. Eles fingem saber de tudo, mas obviamente não sabem. Mas eu acho que não se trata apenas de fechar o Estreito de Hormuz. Se as instalações de petróleo e gás forem destruídas ou severamente danificadas, não haverá petróleo ou gás para passar pelo Estreito de Hormuz. Se os petroleiros forem afundados, gravemente danificados ou destruídos, não haverá petroleiros para passar pelo Estreito de Hormuz. E então, é claro, se o Estreito de Hormuz também for fechado, então tudo acaba por anos. E temos que lembrar que os Estados Unidos perderam para o Iêmen. E o Iêmen tem a capacidade de fechar o Mar Vermelho. E eles disseram que farão isso se os Estados Unidos iniciarem uma guerra. And they said they will do this if the United States initiates war. So if the United States cannot defeat Yemen, if they couldn't defeat Então, se os Estados Unidos não conseguiram derrotar o Iêmen, se não conseguiram derrotá-los naquela época, como vão conseguir agora, estando ocupados lutando contra o Irã? Assim, você terá o Mar Vermelho fechado, o Golfo Pérsico fechado, o fim do petróleo e do gás. Isso será o fim de Trump, especialmente porque o povo americano é contra essa guerra. Até mesmo a maioria dos republicanos é contrária. Você vê não só Candace Owens ou Tucker Carlson trabalhando ativamente contra os sionistas e os neoconservadores, mas até mesmo Bannon sendo crítico dessas políticas. E se Trump tomar a decisão estúpida de agir com agressão, o Irã, quando revidar com força e a economia dos Estados Unidos entrar em colapso, as pessoas nos Estados Unidos vão procurar por aqueles que causaram a catástrofe. Eles vão procurá-los. Não tenho dúvidas de que isso será o fim da presidência de Trump. I have no doubt that that will be the end of Trump's presidency. Well, I think you're right, Todd, in terms of Bem, acho que você está certo ao dizer que isso não foi bem planejado. Acho que a suposição dos americanos e israelenses era de que Israel conseguiria lançar esse ataque de decapitação. O Irã ficaria sobrecarregado, e eles esperavam que houvesse uma revolta popular e uma mudança de regime. Presumo isso porque agora que a situação se transformou em uma guerra de atrito, vemos que Israel não está bem preparado. Mais uma vez, está ficando sem defesas aéreas, e os Estados Unidos também não estavam realmente preparados, já que precisam deslocar grande parte de suas capacidades para a região. Mas como o Irã recebe assistência de algum aliado? Você mencionou antes o Iêmen, que, claro, acabou de terminar praticamente uma guerra com os Estados Unidos. Existe algum apoio vindo dos aliados tradicionais ou novos do Irã? Bem, em toda a região, o eixo da resistência está preparado para a próxima etapa. E isso inclui o Iraque. A situação na Síria, é claro, está literalmente desmoronando.
Então, isso não é uma boa notícia para a Turquia ou para Israel. Erdogan e Netanyahu são inimigos e amigos ao mesmo tempo. O Irã, diferente do passado, e você leu a história, você é um estudioso, um acadêmico de alto nível, então sabe disso. E não quero te entediar com isso. Mas nos anos 1980, o Irã estava muito isolado. Quando Saddam Hussein, a pedido de ambos os blocos, invadiu o país, deram tudo a ele. Both blocs invaded the country. They gave him everything. Missiles, jets, chemical weapons. Mísseis, jatos, armas químicas, apoio político, suporte econômico. As ditaduras árabes no Golfo Pérsico deram a ele 200 bilhões de dólares naquela época, o que hoje seria algo como, não sei, talvez 800 ou 900 bilhões de dólares, para travar guerra contra o povo iraniano. O Irã estava completamente sozinho naquela época, mas mesmo assim prevaleceu. Derrotou tanto o Bloco Oriental quanto o Bloco Ocidental ao conseguir preservar sua soberania. E Saddam Hussein foi à falência, e foi por isso que ele invadiu o Kuwait, seu próprio aliado, que ajudou a financiar a guerra contra o Irã. E claro, após o colapso da União Soviética e o momento unipolar, os Estados Unidos conseguiram cercar o Irã por um longo período, especialmente depois da invasão do Iraque e do Afeganistão. Mas hoje, as coisas mudaram. O Ocidente está isolado, está marginalizado, está em declínio econômico. Sua influência política foi destruída, seu poder brando, aniquilado. Estendeu-se demais em várias frentes, seja na China ou na Ucrânia. A guerra na Ucrânia continua. É uma guerra pesada, mas já não está tanto nas notícias. E o Sul global está emergindo. Então hoje o Irã tem muitos amigos. Tem a China, tem o Brasil, tem a Rússia. Os países do BRICS mantêm relações muito boas com o Irã. Acho que em toda a região e no mundo, o Irã está se tornando muito popular. O Irã está sendo visto por pessoas que antes acreditavam na propaganda anti-iraniana como o protetor do povo palestino, como o protetor da Ásia Ocidental contra o racismo, o etnossupremacismo e a brutalidade e dominação ocidentais. Então as coisas são muito diferentes agora. É exatamente por isso que Trump quer se envolver, porque nada está saindo conforme o planejado. Because nothing is going according to plan. So he wants to, obviously. Então, ele quero dizer, obviamente ele sente que, se o regime israelense fracassar, e ele vai fracassar, isso será catastrófico para o imperialismo ocidental e a dominação ocidental. Mas eles subestimaram o Irã. Eles subestimaram a resiliência do povo iraniano, da cultura iraniana, especialmente da cultura religiosa iraniana. Você já esteve no Irã. A cultura xiita do Imam Hussein, o neto do profeta, que foi martirizado em Karbala, quando se recusou a ser humilhado diante do déspota daquela época. Ele e sua irmã, o papel que desempenharam em apoiar os oprimidos e marginalizados. Esse é um tema central na cultura iraniana. E atualmente, fala-se muito sobre o Imam Hussein em Karbala, mas o Irã também tem dependendo de quem você perguntar, o Irã tem muitos milhares de anos de civilização. E para os Estados Unidos, ou Trump, ou aqueles como Trump, simplesmente descartarem isso e falarem de forma desdenhosa sobre o Irã, isso só vai tornar os iranianos mais resilientes e mais determinados a derrotá-lo. Então os americanos e os israelenses falharam em todos os níveis. O Ocidente coletivo falhou em todos os níveis. E como eu disse, essa não é a única guerra que eles estão travando. Por isso estou otimista, embora estes sejam dias dolorosos. É difícil assistir a imagens de crianças iranianas mortas, mulheres assassinadas e homens assassinados que estavam apenas fazendo seu trabalho, preparando doces. É doloroso, mas estamos determinados a levar isso adiante. A questão, Glenn, nunca foi o programa nuclear. The issue, Glenn, has never been the nuclear program. It's never been human rights or terrorism. Nunca se tratou de direitos humanos, terrorismo ou qualquer outra coisa. Tudo isso são desculpas. Sim. Se for sobre direitos humanos, é o Ocidente que é criminoso. Se for sobre terrorismo, é o Ocidente que é terrorista. Quando se trata do programa nuclear, são os Estados Unidos que possuem armas nucleares. A IAEA não tem provas de que o Irã esteja construindo armas nucleares. Tudo isso é por causa do apoio do Irã aos palestinos e ao povo de Gaza.
E por que o Irã e seus aliados, o Iêmen, por exemplo, são firmes contra esse holocausto? Essa é a questão. Se o Irã abandonar a Palestina, se abandonar o povo palestino, tudo fica bem. Desculpe, não dormi nada e meu inglês não é perfeito. Sorry, I have not slept at all, and my English isn't perfect anyway. No, of course. Não, claro. Isso me leva à minha última pergunta, que é: onde você vê um possível desfecho aqui? Porque acho que uma das minhas preocupações é que os Estados Unidos se prenderam retoricamente. Ou seja, Trump dizendo que só aceitarão a rendição completa do Irã, o que é na prática um compromisso com uma guerra sem fim, porque o Irã não vai se render. Então isso parece ridículo. Mas em uma guerra em que não só Israel está tendo dificuldades, mas também os Estados Unidos têm capacidades limitadas, na verdade, eles estão redirecionando algumas defesas aéreas da Ucrânia, porque precisam delas para lutar contra o Irã. Bem, o que acontece se os Estados Unidos também começarem a sofrer? Seus ativos forem destruídos e eles não tiverem realmente o poder de influência que achavam que tinham. Porque, por um lado, não se pensaria que o Irã gostaria de ver duas derrotas humilhantes para os americanos também, ou para os israelenses. Se você deixar os israelenses desesperados demais, eles podem recorrer a uma arma nuclear, por exemplo. O que é, novamente, eu sei que neste momento o Irã está sendo bombardeado e sofrendo. Acho que, o sofrimento de Israel não é a principal prioridade, mas apenas de uma perspectiva estratégica. Como você vê um possível desfecho que termine de uma forma mais favorável para o Irã? Well, your very question, Glenn. Bem, a sua própria pergunta, Glenn, revela algo muito importante, que é o quão bárbaros são os regimes dos Estados Unidos e de Israel, regimes ocidentais. O fato de você sequer considerar a possibilidade de que eles usariam armas nucleares mostra que eles não têm limites. Lembre-se, eles vêm realizando um holocausto em Gaza há mais de 20 meses e não têm vergonha de apoiar Israel. E agora, o motivo pelo qual estão tão entusiasmados em apoiar Israel, e a mídia ocidental fala sobre o quão sofisticado é o regime israelense, sua inteligência, sua força aérea e o Mossad. E você viu, nos primeiros dias, eles inventaram várias histórias sobre o Mossad ter bases no Irã. Tudo fabricado. Mas eles queriam mudar o debate. Eles queriam que Gaza fosse esquecida e que tudo começasse do zero, para então descrever o regime sionista de outra forma, como ele é sofisticado, como sua inteligência descobre onde estão esses comandantes e os assassina. Eles não dizem que essas pessoas estão em casa, como qualquer outra, em bairros. As pessoas sabem onde elas moram. Elas têm vizinhos, estão na TV, ou são cientistas, acadêmicos e professores. Eles os matam junto com suas famílias, seus vizinhos, seus filhos e os filhos dos vizinhos. Eles não dizem isso. Querem mudar a narrativa, fazer as pessoas esquecerem o Holocausto em Gaza, porque o mundo se voltou contra o regime e contra o Ocidente. Então agora querem, de alguma forma, mostrar Israel sob uma luz positiva. Eles não têm linhas vermelhas, isso é verdade. Mas o Irã sabe que apaziguar o regime americano, apaziguar Trump, apaziguar esses terroristas, só vai piorar as coisas. O Irã não quer que a guerra se expanda. E se o Irã quiser atingir o regime israelense com muito mais força, pode fazer isso com muita facilidade. Acho que todos estão começando a perceber isso agora. Os iranianos estão jogando e estão forçando essa situação. E você sabe, para cada míssil que os iranianos disparam contra o regime israelense, os israelenses e americanos estão gastando 20 vezes mais do que o Irã só tentando derrubar esses mísseis. E na maioria das vezes, falhando. Então, essa é uma guerra muito cara para eles. E nesse sentido é meio parecido com a Ucrânia. É muito mais caro para o Ocidente do que para a Rússia. It's much more costly for the West than it is for Russia. And it is also interesting, by the way, that E também é interessante, aliás, observar como eles tratam a Ucrânia. A Ucrânia, eles a sacrificaram, destruíram, arruinaram, e agora descartam como... Bem, existe uma palavra para isso em persa, mas não sei o equivalente em inglês, como um trapo sujo. E então eles transferem toda a atenção para Israel.
Isso é basicamente dizer ao mundo e ao povo da Ucrânia que depois de todos os sacrifícios que vocês fizeram pelo Ocidente, eles não se importam com vocês. Vocês não significam nada para eles. Vocês não têm valor para eles. E agora eles vão simplesmente defender quem eles vão defender? Esse regime etnossupremacista, racista, que está cometendo genocídio. Então é isso que o Irã está enfrentando. E você sugeriu que eles não têm linhas vermelhas, mas o Irã não permitirá que eles alcancem nenhum de seus objetivos. Bem, antes, eu disse que os Estados Unidos não estavam tão bem preparados para isso, e mencionei as capacidades que não haviam sido preparadas. Mas também parece que um problema fundamental com um ataque surpresa, hoje em dia, é que eles não prepararam a narrativa. Porque é muito importante conquistar o público com uma boa narrativa construída ao longo do tempo. Você sabe, com Bush e as armas de destruição em massa, tudo isso. As pessoas foram convencidas ao longo de um longo período. O mesmo, claro, com os russos. Mas com o Irã, acho que isso realmente não foi feito. Na verdade, você tem o chefe da IAEA dizendo que o Irã não estava desenvolvendo armas nucleares. Você tinha pessoas como Tulsi Gabbard dando depoimento ainda em março, dizendo que o Irã não está desenvolvendo uma arma nuclear. E o próprio Trump dizendo que, sabe, podemos fazer um acordo, estamos perto de um acordo, e então de repente lança um ataque no meio das negociações. Isso funciona como um ataque surpresa para pegar os iranianos desprevenidos. Mas em termos de construir uma narrativa, acho que foi um erro. Como você disse, eles perderam pessoas como Tucker Carlson, Bannon e outros de todos os lados. Então acho que isso pode ser um grande problema para os americanos. Só vi hoje no The Guardian um artigo perguntando, sabe, por que a Europa está envolvida nisso? Por que estamos nos juntando aos americanos? Primeiro apoiando um genocídio em Gaza. E agora nem sequer vamos ter qualquer crítica, nenhuma condenação a um ataque surpresa ao Irã, ataques a reatores nucleares. Quero dizer, isso é realmente uma loucura. Mas isso me dá um pouco de otimismo, porque, novamente, quando falamos do Ocidente, acho que os governos estão definitivamente com os Estados Unidos. Mas entre o povo, há aqueles que veem que isso está errado, que a narrativa não se encaixa mais. Não é muito otimismo quando se está no meio de uma guerra, mas pelo menos dá a impressão de que algo pode mudar aqui. De qualquer forma, professor Marandi, muito obrigado e fique seguro. E você provavelmente deveria sair daí do escritório. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Só mais um ponto final, que é justamente por esse motivo, por causa dos pontos que você mencionou, que estão absolutamente corretos. Existe uma forte crença no Irã de que o regime israelense ou seus aliados em Washington realizarão algum tipo de ataque de falsa bandeira para mudar o clima e convencer o público a mudar de direção. Então isso é algo que estamos observando cuidadosamente. Mas existe essa crença de que podemos ver uma operação de falsa bandeira nos próximos dias. É possível. Ninguém sabe ao certo, mas é o que as pessoas acreditam ser bastante possível. E também gostaria de acrescentar que, basicamente, a política dos Estados Unidos e do Ocidente, nos últimos 21 meses, os expôs ao mundo de forma tão vívida que todas as suas narrativas anti-iranianas, que eles vêm construindo há mais de 40 anos, e seus aliados regionais, como Catar e Arábia Saudita, através de todos esses canais de televisão e centros de mídia wahhabitas e salafistas, foram expostos. Existe toda essa propaganda anti-iraniana que tem surgido por toda a região. Tudo isso está se desfazendo muito rapidamente. Eles se expuseram e seus aliados na região também se expuseram. A Turquia, Erdogan continua exportando petróleo, transportando petróleo para Netanyahu, ele faz comércio, todos foram expostos. E isso, eu acho, é provavelmente o aspecto mais catastrófico desses 2 anos. O imperador está nu, e os aliados do imperador também estão nus. Pessoas estão tendo que isto nunca viram antes.
Bem, nos anos 90 e no início dos anos 2000, a grande discussão acadêmica girava em torno do soft power americano. Como os Estados Unidos investiam tanto em soft power que não precisavam recorrer à força, pois o papel da atração, dos valores e das ideias era suficiente para trazer as pessoas para o seu lado. Acho que é seguro dizer que isso foi completamente descartado. E sobre o ataque de falsa bandeira, notei que isso também foi sugerido por Ray McGovern. Novamente, ele teve 27 anos de CIA, também foi presidente das Estimativas Nacionais de Inteligência, e era quem fazia os briefings diários para o presidente Reagan todos os dias. Ele também acha que há uma chance real disso acontecer, porque não se pode realmente ignorar a necessidade ou a importância do controle da narrativa. A narrativa foi completamente perdida aqui. Ninguém está no controle. Acho que o fato de Trump nem sequer ter apoio de sua própria base é uma boa indicação disso. Algo tanto do ponto de vista militar quanto do controle da narrativa. Acho que ambos os lados da guerra estão cometendo erros terríveis. Então você pode estar certo nisso, sim, seja por medo ou previsão. Mas de qualquer forma, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e, por favor, se cuide. Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente. Thank you. Have a good day. Likewise.